Salve, salve galera, tudo bem? Tranquilo? Professor Rafão de Geografia e Atualidades, trazendo para vocês um assunto super importante, né? Que é o quê? O Enem. Enem aí é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. E eu trouxe para vocês, né? Os últimos 5 anos, peguei lá as provas, né? As últimas provas, os últimos 5 anos do Enem e trouxe as questões ligadas à geografia e atualidades, né? Então, peguei exemplos ali, né? Trouxe alguns gráficos que mostram e eu vou ajudar vocês para que fique tudo mais fácil, né? Porque a geografia, a partir do momento que ela é entendida, ela se torna muito mais fácil, muito mais prazerosa. Então, acompanhe, fica aí comigo. Já vou lembrando vocês para ativar o sininho, né? Se inscrever no nosso canal para não perder essa série. Então, eu vou trazer Enem, vou trazer VUNESP, né, da Unesp, vou trazer FUVEST, vou trazer o EM, que é Estadual de Maringá. Então, vou trazer aí alguns vestibulares, essa parte de geografia. Então, não fique de fora, né? Senão você vai perder aí a oportunidade de estar vendo geografia de uma maneira muito mais fácil, né? Muito mais tranquila. E vendo também os principais assuntos relacionados à geografia. Essa primeira parte, né, essa primeira aula, eu trouxe só a parte que fala sobre geografia relacionada ao Brasil. E depois eu vou fazer o outro que será geografia geral, tá? Que aí pega geopolítica, entre outras coisas. Combinado? Então, vamos para a nossa aula, então. Não vamos perder tempo, não. Ó, então, começando, né? Então, eu trouxe aqui Geografia Brasil, como eu havia falado para vocês, e a gente tem aqui os aspectos físicos, né? O que é o aspectos físicos dentro da geografia? Clima, solo, relevo, vegetação, paisagens, tá? Isso é o que a gente chama de geografia física, é a parte da geografia física dentro da geografia, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 13 questões nos últimos 5 anos de Enem, tá? Então, espaço geográfico, 4 questões. Clima. O clima, eu costumo dizer, né, que sempre cai. O clima sempre está relacionado aí ao Enem, também a Unesp, Vunesp, né? FUVEST, porque está muito relacionado ao aquecimento global. Aquecimento global é um tema que não sai e não cai em desuso, tá? Ele sempre está na mídia, a questão do aquecimento global, e lógico que o aquecimento global está muito relacionado também a desmatamento, a vegetação, então vem puxando aí uma série de outros assuntos, ok? Aí então a gente tem clima, a gente tem vegetação, acabei de falar aí da Amazônia, né? Relevo, e aqui a astronomia, né? A astronomia a gente vê bem pouco dentro da geografia, ok? Então vamos aí. Eu trouxe para vocês também, então, um exemplo de uma questão ligada ao clima, né? Então, o que traz essa questão? Quais são os pontos principais que a gente tem que prestar atenção quando se deparar com um tipo de questão dessa dentro do Enem, né? Dentro da prova do Enem ou qualquer outra prova vestibular. Então, ele fala aqui, ó. A mudança do clima nas cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas. Cidades precisam se adaptar com urgência. A começar pelas áreas, ó, aqui já começa a ficar importante, né? Que a gente precisa. Opa, só voltar aqui. Eu vou pegar o lapisinho aqui, ó. São partes da questão que a gente já começa a se atentar. Então, ele está falando que da questão climática, né? Que a gente já sabe. É, o Observatório Climático traz aí esse aquecimento, né? Aí a gente está tendo cada vez fenômenos mais intensos. E aí ele começa a trazer aqui, ó. Então, se adaptar com urgência, tá? E aí ele fala assim, ó, começar pelas áreas e populações mais vulneráveis. Então você vê que ele traz aí também a área urbana e uma questão social. E aí ele traz um ponto-chave, né, ó, baseadas na natureza. De forma sistêmica, pode contribuir para a redução desses desastres, né? Então você vê que ele acaba linkando, né, trazendo aí vários fatores dentro de uma única questão, né? Então ele traz clima, ele traz agora a questão, a importância da vegetação, ele traz também a parte social e a área urbana.
Aí ele fala aqui, ó, podendo, ó, contribuir para a redução desses desastres, né, e mudanças climáticas, fazendo o quê? Trazendo múltiplos benefícios para a economia, ambiente e as pessoas, né? E aí ele pergunta: qual medida atenua os problemas abordados no texto? Quais problemas? Inundações, alagamentos, ondas de calor. Então, só poderia ser ó, a implantação de parques públicos, né? E esses parques está muito relacionado à questão da vegetação. Então, é um parque público composto por vegetação, porque essa vegetação vai trazer um conforto térmico, né? Essa vegetação, ela também vai, as raízes, né, vai ajudar também na fixação do solo, por exemplo, tá? Então está muito ligado a essa questão. E ele fala que isso tem que começar pelas áreas mais vulneráveis, que é onde normalmente se tem menos infraestrutura, tá? Então são áreas que mais sofrem com esses impactos de inundações, alagamentos, tá? Então, no caso aí, implantação de parques públicos, ok? Então, é um exemplo de questão que traz o clima, mas não só o clima, né? Vem todo um contexto juntamente com esse clima. Vamos avançar aí, ó, para outra questão, que traz agora a vegetação, né? Então, ele fala que as árvores, nesse texto 1, né, são importantes, é o processo de evapotranspiração, né? Quando a planta, ela lança para a atmosfera uma grande quantidade de umidade. E ele fala aqui, ó, considerando a demanda mínima que uma pessoa consome de água, ou seja, de 120 litros por dia, uma única árvore pode ser capaz de produzir essa água para até 8 pessoas. Então, ele está falando da importância da vegetação, da preservação da vegetação. E nesse texto 2 ele traz exatamente o problema que a gente encontra, né, atualmente. Atualmente não, né, vem desde sempre, né, que é a questão do desmatamento. Ele fala assim, ó, a Amazônia perdeu diariamente uma área de floresta maior que 4.000 campos de futebol, apenas em setembro de 2021, tá? Então, texto 1, ele traz os benefícios da vegetação, e no texto 2 ele traz a questão do desmatamento. Aí essa questão, além da vegetação, além do clima, além da população, e ele também traz a questão da regionalização, que no caso região norte, tá? Aí ele traz aqui, ó, para a região amazônica, a relação entre as informações do texto indicam a redução do quê? Ó, intensidade de chuvas convectivas, né? Chuvas convectivas são aquelas chuvas de verão, que muitas vezes o pessoal chama de chuva de verão. Então você tem ali um aquecimento, você tem ali um processo maior de evaporação, e lógico que as árvores elas contribuem para esse processo. Então, o aumento da umidade gera chuva, tá? Então, essa é a questão, tá? Então, ó, primeira parte da questão traz um texto falando dos benefícios. Segunda parte, ele traz a importância da floresta e da preservação. Ele traz dados de desmatamento. E, no caso, ele fala da questão da chuva. Então, você vê que vocês conseguem perceber, traz aí vários fatores novamente. Então, o Enem, ele tem essa característica, tá? De trazer aí várias áreas, muitos conhecimentos em uma única questão. Certo? Por enquanto, tranquilo, né? Geografia, tranquilo. Próxima questão, ó. Relevo. Escudos cristalinos, é, escudos antigos. Então, apareceu escudos cristalinos, rochas antigas, relevo antigo. Isso quer dizer que ele foi formado há milhões de anos atrás, né? Que é uma característica do relevo brasileiro, por exemplo. Outra informação que você tem que pegar quando você se deparar com um relevo de escudos formado por escudos cristalinos. É a questão de pensar, se ele é antigo, ele está há muito tempo exposto. Se ele está exposto, ele está sofrendo o quê? Intemperismo, tá? Lembra lá, o intemperismo químico, físico, biológico, né? Os três principais intemperismos, mas vai depender da região, né? Então, região mais chuvosa, a gente tem o intemperismo químico agindo. Região mais seca,
ou mais fria ou mais quente, a gente tem ali com menos chuva, né? A gente tem mais um intemperismo físico, né? Ou com muito vento, tá? Então, se ligar nisso aí, né? Então, vocês perceberam que se eu sei a característica desse relevo, aí eu começo a puxar muita, muita informação. Então é isso, tá? Então eu já sei que é um relevo antigo, eu sei que é um relevo desgastado, ó. Ele até traz aqui, ó. Porém, bastante desgastado, tá? Corresponde a 36% do território nacional. E aí ele divide, né? Escudo das Guianas, que pega a região norte, né? E ele coloca o escudo brasileiro, porção centro-oriental. Ok? Então, essas foram as principais informações que o Enem trouxe nessa questão. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente. Ele quer saber o que dá, o que aparece, o que consegue se retirar, extrair desse tipo de relevo e rocha, tá? E tá aqui, ó, jazidas de minerais metálicos. Lembra lá que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, né? Por exemplo, tá? Então, ele fez aí uma associação econômica ao tipo de relevo, e aí você tem que se ligar, né? Relevo antigo, rico em minerais metálicos, Brasil, tá? Um, um relevo bastante explorado, né? Bastante já intemperizado. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Agora a gente vai entrar em geografia, né? Brasil. Então a gente continua aí com essa parte do Brasil, mas os aspectos humanos, né? Então eu trouxe para vocês algumas questões ligadas à parte física da geografia e agora aspectos humanos, né? E os aspectos humanos nos últimos 5 anos. 25 questões relacionadas a essa parte aí humana, subdividindo em população e urbanização, né? Vamos ver aí alguns exemplos. Ó, brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. E aí você tem que pensar, né? Ele está trazendo, já no título, ele traz a informação: deslocamento, migração, migração interna. Aí será que é migração interna por região? Ou migração interna dentro de uma cidade ou entre cidades? Então, você vai pensando e trazendo essas informações. Tudo bem? Aí ele fala lá, ó, pesquisa do IBGE aponta que a situação é meio grave, deve ser meio, né? Meio grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Aí depois ele começa, né? Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias. Ó, importante, todos os dias, antes das 5 horas. Aí você vai entender porque eu grifei aí todos os dias, ok? Acordo 4h30, saio de casa às 5, pego o trem 5h20. Chego na central umas 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho às 7h10. Então, olha quanto tempo que esse trabalhador fica no transporte, né? Todos os dias. Volta a grifar, né? Volta a falar. Todos os dias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um tipo de migração chamada migração pendular. Pendular é como se fosse um pêndulo, né? E esse pêndulo ele vai e volta, todos os dias, entende? Então, que nem no meu caso, eu moro em uma cidade e trabalho em outra. Faço isso todos os dias, né? Então, é uma migração pendular. Lembra do pêndulo, certo? Por isso que eu frisei aí a questão do todos os dias. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Migração pendular. Tudo bem? Ó,
Já dei um jeitinho, aqui, ó, já ficou ok. Tá ótimo. Bora lá então para mais uma. Urbanização, né? Urbanização, área urbana. O próprio nome diz. A expansão das cidades e a afirmação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Então ele traz aqui, ó, metrópoles. Vira informação aí importante, né? Então são grandes cidades que têm um poder atrativo, né, econômico, geração de emprego. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Ok? Aí ele fala aqui, ó, o resultado desse processo geográfico descrito foi. Então ele está falando de uma expansão, ele está falando de um crescimento, tá? E esse crescimento dessas áreas, né, dessa área urbana, é, quem fica nas bordas vai ficar mais distante do centro. E essas bordas, né, esses limites dessas áreas urbanas, é o que a gente chama de áreas periféricas, tá? Então, áreas periféricas são áreas distantes do centro, ok? Lembrando, tá, que áreas periféricas, elas podem ser ocupadas, e no caso, na cidade onde eu resido, muitas vezes ela é ocupada por condomínios de alto padrão. Então, não necessariamente uma área periférica vai ser ocupada por uma favela, por exemplo, tá? Então, periférica porque está na periferia, está na borda, ok? Tranquilo? Então, crescimento das áreas periféricas, né? Áreas que vão ficando cada vez mais distante do centro e muitas vezes distante também é, dos principais principal infraestrutura, né? Então você acaba tendo muitas vezes uma infraestrutura mais precarizada, né? Ou uma infraestrutura que vai demorar mais para chegar lá. Apesar que a gente tem aí, né? Estatuto da cidade, onde tem que ser cumprido. Se liga nisso aí, tá? Então, questão ligada à urbanização. Vocês viram lá que apareceu bastante, né? Urbanização e também população. População IBGE, entra lá no site do IBGE, dá uma olhada. IBGE, lembrando que vai ser aí o principal órgão, né? O principal site onde você pode pegar ali informações de forma tranquila, né? Tudo ali é um clique, certo? Tranquilo? Beleza? Geografia sem complicação. Geografia com o professor Rafão. Ó, até rimou, né? Bora então. Aspectos econômicos dentro da Geografia Brasil, né? Ó, parte agropecuária vai entrar ali em produção agrícola, vai entrar também, muitas vezes eles ligam isso a desmatamento, tá? Então é muito abrangente, né? Extrativismo vegetal e mineral, no caso aqui é extrativismo mineral, transporte e comunicação, aqui entra sim extrativismo vegetal, indústria, comércio exterior, fonte de energia e globalização, mas você vê que concentra bastante na parte agropecuária, né? Bora lá então para mais um exemplo. Olhar o Brasil e não ver o sertão. É como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa e agradeça sempre a grandeza. Então ele está falando aqui, ó, que o Brasil ele produz, que o Brasil ele tem realidades diferentes, né? Por nosso território. Vamos continuar então. De cada pedaço de pão agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau, Maria que amanhece o dia lá no milharal. A letra da canção valoriza a dimensão do espaço brasileiro, né? Então ele trouxe várias vertentes do Brasil, né? Então uma área mais agrícola, uma área mais urbana, uma área mais ligada à construção, tá? Então, você vê que ele traz aí vários aspectos da regionalização, da grandeza desse território, né?
E aí ele traz aqui, ó, dimensão do espaço rural brasileiro em sua realidade com a cidade, ao ressaltar a função de, e aí ele coloca, ó, promover a produção alimentar. Então, é o que a gente costuma dizer, né? É que o problema da fome, da subnutrição, não está na produção, mas sim na distribuição e acesso, né? Então é importante que fique claro isso. E o grande problema da alimentação é o acesso a esse alimento, é a distribuição a esse alimento, tá? E não adianta nada o Brasil bater recordes de produção, tá? Sem que as pessoas continuem sem ter acesso a esse alimento. Tudo bem? Beleza? Então, bora. Extrativismo e meio ambiente. Ó. Seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional, nos anos de 1970, né? Lembra que a gente já teve lá o ciclo da borracha, né? Começaram a se articular como movimento agrário no início dos anos de 1980. E na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo, ó, isso é importante, obtendo, tá? Aí ele fala aqui, ó, implantação das primeiras reservas extrativistas após o assassinato de Chico Mendes. Chico Mendes lutava muito pela questão da floresta, preservação e um extrativismo mais sustentável, né? Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com a participação popular. De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre. Aí ele coloca aqui, ó. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses seringueiros, eles começaram muitas vezes a incomodar, né? Colocar aí, ó, incomodar, a partir do momento que eles começaram a exigir terras, tá? Terras essas, lembrando que são motivos de disputa, né? A gente tem ali, então, garimpeiros, a gente tem grileiros, tem também, né, a questão do desmatamento. Então, até então, ninguém tinha interesse, né? E a partir do momento que se torna reservas e você tem uma proteção maior ali por lei, é, você tem pessoas querendo fazer essa exploração de maneira ilegal, tá? Então é isso que você tem que pensar, né? Então você lembra que a região norte ela é muito afetada por essa questão ligado ao extrativismo ilegal, né? Extrativismo mineral ilegal, ligado também ao desmatamento, retirada de madeira, né? Venda de madeira ilegal. Você também tem ali os grileiros que roubam terras, né? E começam a plantar, por exemplo, a soja, principalmente aqui no caso norte do Mato Grosso, né? Você tem ali também a pecuária muito forte, né? Então, é isso. Os seringueiros começam a ser visados, porque todo esse pessoal quer essas terras. Tudo bem? Então, nada de novo, né? Nada de difícil, porque esse assunto, né? É um assunto que vem sendo debatido há muito tempo. Essa questão de invasão de terras é, de seringueiros, de quilombolas, de indígenas, tá? Então, se ligar nessa questão também. Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre transporte, né? E ele traz um mapa. Lembrando, tá, gente? Pegou um mapa, lê a legenda, vê ali a Rosa dos Ventos. O título desse mapa é extremamente importante, tá? A fonte ela pode trazer informação também importantíssima. Então, bora lá, então, ó. O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Como há uma elevação na formação de fluxos, né? Então, ó, elevação da formação de fluxos materiais e imateriais. Crescente articulação. Articulação entre quê? Articulação entre regiões, ó. Dá uma olhada aqui as rodovias. Você vê que algumas rodovias
elas atravessam, né, de norte a sul. Por exemplo, a BR-153 é uma rodovia que cruza aqui a nossa próxima à nossa região, e é uma região que cruza de norte a sul, fazendo essa conexão, né? Fazendo essa articulação. Então, sistema de transporte extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer país, tá? O sistema de transporte, ele é importante para a agricultura, o sistema de transporte também é importante para a indústria. Nunca esqueçam, né? Sistemas modais de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário, marítimo, né? A gente também tem o transporte fluvial feito por balsas, extremamente importante. O que eles transportam? Commodities, né? Em sua maioria, grãos, né? A gente também tem minérios, combustível, madeira, e por aí vai. Então, se liga aí, vamos continuar. Parei aí para fazer e chamar a atenção que esse mapa ele não está aqui por acaso, né? Aí ele fala aqui, ó, com as escalas que vão do local ao global. Global, você vai lembrar do que? De globalização. Hoje, você, através de um site, você compra produtos em outro país, esse produto, 15, 20 dias, já está na porta da sua casa, né? Globalização. Avanço do sistema de transporte. Guardem isso. Continuando. Vão do local ao global. Terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixos. Os fixos são estruturas. Por exemplo, uma rodovia é um fixo. Tá? Um aeroporto é um fixo. Um porto é um fixo. E aí, o que ocorre nesses fixos é o que a gente chama de fluxo. Tá? Leiam isso, tá? Fixo e fluxo. Beleza? Mas é isso que eu acabei de falar para vocês. Fixo é o que está ali a infraestrutura, fluxo é o que vai ser transportado. Beleza? Continuando aí. Ó. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta a. Ele não está falando de expansão? Tá? Então, o que pode ser? Está aqui, ó. Projeção do escoamento, né? Produtivo. O Brasil aumentando sua produção. Se ele aumenta a produção, aumenta também, é necessário aumentar também as vias de transporte. Pronto, matou a questão. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Professor Rafão, zero dificuldade. Zero. Beleza? Bora. Questões ambientais, né? Na verdade, eu separei aqui, mas questões ambientais a gente está vendo desde o início, né? Então tá aqui, ó, preservação, biodiversidade, atmosfera, recursos hídricos e solo. Vamos ver aí uma de solo, né? Solos salinos e alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis. E é o mesmo, aí ele fala, ou de sódio trocado. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo. Em região, ó, isso agora é assim, ó, importante. Em regiões áridas e semiáridas e próximas do mar. E solos salinos, né? Lógico que é o mais importante aí. Ele está falando que é um solo rico em sal, né? Sal mineral, tá? Em regiões semiáridas, por exemplo, ele traz aí o polígono da seca no sertão nordestino, né? Os locais menos elevados recebem água do escoamento. Então, imagina que a gente tem uma área mais baixa, a água escorre para essa área mais baixa. Tudo bem? E aí, como é uma área quente, né? Por exemplo, o sertão nordestino, você tem ali a evaporação muito rápida dessa água. E essa água, quando ela vem das encostas, ela vem carregada de minerais, né? Ela vem carregada de minerais. E aí, quando você tem a evaporação da água, quem vai sobrar no solo? Então, vem aqui, ó. Vamos junto. Escoamento, ó. Das áreas mais altas para as áreas mais baixas, tá? Essa água traz soluções de sais
minerais. Evaporação rapidamente, né, por conta da temperatura, da alta temperatura, antes de infiltrar. E aí você vai ter uma concentração do quê? Uma concentração, um acúmulo desses sais em superfície, né? Nos horizontes mais superficiais, horizontes do solo. Então lembra lá que o solo ele é composto por horizontes. Cada horizonte tem uma característica diferente. No caso desses solos salinos, né, ou alomórficos, é isso. Nessa região, né, na região do sertão nordestino, né, na sub-região do Nordeste. Então você tem o quê? A água quando chove, né? Ou quando ocorre, se não está chovendo, né, que é uma área que chove pouco, como que eu vou ter água nessa região? Através da irrigação, tá? Lembra lá que foi feita uma grande obra, que é a transposição do Rio São Francisco. Tem também a perfuração de poços profundos, onde eles conseguem muitas vezes realizar o processo de irrigação. Então, irrigou, a água escorre muitas vezes, ou essa água ela vai evaporar rapidamente, e aí vai sobrar, vai acumular sais à superfície, tá? Aí ele fala assim, ó, as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada, né? Então é por isso que é importante, né? Você vê que um enunciado bem lido, né? Um enunciado bem interpretado, ele vai te trazer muitas informações. Interpretação de texto é fundamental para qualquer disciplina, tá? Você conseguir extrair o necessário e o mais importante para que você tenha sucesso na sua questão, tá? E lógico, né? Com as explicações do professor Rafão, sucesso garantido. Bora junto. Vamos. Ó, salinização do solo, que é esse acúmulo, tá? De sais. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. Então, vamos lá para as alternativas. A. Realizar reflorestamento, né, florestamentos, né, de pinos, desrespeitando a prática do uso de pousio. Tem muito a ver, né? Utilizar sistemas de irrigação, desprezando uma drenagem adequada, tá? Então, se não tem muita chuva, eu consigo produzir e fazer com que essa água chegue ao solo através da irrigação. Então tá aqui, ó. Ó a palavrinha-chave aqui nossa resposta, ó. Irrigação. Tudo bem? Bora. Impactos ambientais. Então aqui ele colocou a imagem do Rio Tietê, para quem é do estado de São Paulo, né, ou para quem mora em São Paulo capital, importantíssimo rio, né, que passa pela capital e chega até o interior, né? Só que na capital esse rio ele sofre muito. Ele sofre com o quê? Com a poluição, tá? Então, nem todo o esgoto, né, não é 100% do esgoto que é coletado e tratado na cidade de São Paulo, e em outras cidades ali na região metropolitana, e aí muitas vezes esses dejetos, né, esse esgoto vai parar dentro do rio Tietê, tá? Então ele fala aqui, ó, o rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele, 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016 o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva. Já no interior de São Paulo, não, tá? Eu moro no interior de São Paulo e aqui a gente utiliza as águas do Tietê, por exemplo, para abastecimento urbano, né? Abastecimento da população. A gente utiliza a água do rio Tietê para lazer, né? Então, não sei como que é chamado na sua região, mas aqui a gente chama de rancho, né? Então, algumas casas próximas ao rio Tietê, que o pessoal aí utiliza para fazer pesca, para nadar mesmo, se divertir, tá? E o rio Tietê também pode ser utilizado para irrigação aqui na nossa região. Então, ele é bastante utilizado, importantíssimo rio, e depois ele deságua no Rio Paraná. Tudo bem?
E aí ele fala, ó, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Na onde? Nessa região aí que passa por São Paulo capital e região metropolitana. Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem a... E aí, o que a gente vai falar? Valorização do sítio urbano, extinção da vegetação nativa. Realmente a vegetação nativa ela foi extinta e é importante. Mas ele está falando da questão da poluição, né? E aí ele fala aqui, ó, recepção de densa carga de dejetos, né? De esgoto doméstico ou até mesmo dejetos ou qualquer outro tipo de poluição que possa vir também de uma indústria, tá? Então, uma questão tranquila, uma questão bem legal, assim, porque traz o Rio Tietê, é, traz também o que tem que ser feito, né? 100% de coleta de esgoto, né? Para que acabe com, com essa, como que eu vou dizer, né? Que acabe com essa questão do dejeto chegando até o Rio Tietê. Então, a partir do momento que você cessa, né? Você começa a ter uma resposta e uma recuperação desse lindo rio. Tudo bem? Regionalização, na verdade eu coloquei aqui, mas vocês vão ver que vai até repetir uma questão, mas a gente já viu, né? A gente falou sobre solos do Nordeste, a gente já falou sobre floresta amazônica, região norte, a gente acabou de falar agora sobre o Rio Tietê, região sudeste, desmatamento norte do Mato Grosso, né? Região centro-oeste. Então, é, é isso. Tá? Eu trouxe aqui as questões, mas essa a gente já falou, da importância da floresta na região norte. Essa outra aqui, ele traz, se vocês separarem, ó, ele fala aqui, ó, zona de pastoreiro e cultura de algodão de cereais no Agreste. Então, lembra que o Nordeste ele é subdividido em 4 regiões, tá? Então, a gente tem a zona da mata, que é a área que fica mais próxima ao litoral. Aí depois vem o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Então, é dessa maneira que é subdividida a região Nordeste. E ele traz aqui, ele faz uma legenda, né? De acordo com a característica do clima, de acordo com as estações do ano e os meses, né? Vocês estão vendo? Ó, então, tem uma legenda, ó, plantio e limpa, ele coloca pastoreiro, ó. Então, aqui no caso aqui, ó, janeiro, feijão. Aí, entre janeiro e fevereiro, ele coloca aqui, no caso, pastoreiro, tá? Então, ele vem respeitando, né? Ele vem trazendo o que dá para ser feito de acordo com o clima, de acordo com a característica naquela estação. E aí ele fala, né? A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central, ó, a adequação pelo tempo da natureza, que está diretamente relacionado à parte climática, né? Os solos também extremamente importante. Você manter as características minerais desse solo, né? Muitas vezes é necessário a utilização de adubo ou fertilizante, né? Tudo bem? Então, é uma questão mais regional. A gente viu outras que eu já citei aí que também são regionais. Tudo bem? Então, chegou ao final a nossa aula. Espero que tenha gostado. Um assunto importantíssimo, né, para quem quer prestar o Enem. Pode contar com o professor Rafão, né? Lembra que a gente é especialista, né, em geografia e atualidades. Pode mandar mensagem, ok? Tá aí nosso Instagram também para que vocês sigam. Então, próximo vídeo, né? Vou pegar a parte de geografia geral dentro do Enem nos últimos 5 anos, tá? Então, fique claro, esses temas eu trouxe para vocês dentro da Geografia Brasil ocorreram nos últimos 5 anos de Enem. Então, você aí, ó, você que
vai prestar o Enem. Se liga, hein? Extremamente importante. Gabarite em geografia. Tudo bem? Tchau para vocês e até a nossa próxima aula, né? Então, espero que tenham gostado. Ative o sininho, se inscreva no nosso canal e siga o nosso perfil para todas as novidades, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até mais.